Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É um assunto que foi extremamente pedido ali, né, quando eu falei que ia voltar a gravar. Então hoje a gente vai ter uma aulinha, eu acho que foi o tópico mais votado, disparado, né, que é justamente logaritmos. Detalhezinho, a gente não pode falar de logaritmos sem a aula de equação exponencial. É importante a gente ter a ideia de equação exponencial, porque é dali que vem a ideia de logaritmo, tá? Então, a gente vai dar uma seguidinha ali, ó. Equação exponencial. Se você não assistiu a aula anterior, peço que você volte à aula de equação exponencial, porque a equação exponencial é aquela equação que tem igualdade, tem incógnita, a incógnita está no expoente, e a gente precisa descobrir o valor do x. Eu tinha tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e aí agora a gente chega em uma equação exponencial que não é do tipo 1, eu não consigo igualar as bases, né? Base 2 e base 5, eu não consigo usar algum artifício de propriedade, eu não consigo fazer uma substituição. Então, para esse tipo de situação de equação exponencial, é que surge para nós o estudo de logaritmo, né? Então, eu digo para os meus alunos assim, ó, você obrigatoriamente vai lá fazer o seu vestibular, vai fazer o Enem, vai fazer o concurso que você for fazer, você precisa obrigatoriamente conhecer 3 coisas de logaritmo, tá? Você precisa conhecer a definição ou conceito de logaritmo, a gente vai dar uma passeada aí nesse assunto. Você precisa conhecer condição de existência e você precisa conhecer as propriedades. Esses 3 itens eles são essenciais, e eu digo para os alunos que se você souber bem esses 3 tópicos, você consegue resolver qualquer questão de vestibular, qualquer questão do Enem, qualquer questão que venha aparecer a respeito de logaritmo, tá? Inclusive no final do vídeo eu vou resolver 3 exercícios que já caíram dentro do Enem. Eu peguei 3 aleatórios, tá? Para a gente poder resolver a respeito de logaritmo. Então vamos dar uma olhadinha, né, nesses tópicos aí de forma bem separadinha. Vamos dar uma olhada lá. Primeira ideia, definição ou conceito. Para a gente poder falar sobre definição, repare que eu separei aqui uma partinha para a gente poder falar sobre os elementos, né? Porque a gente olha assim, log de A na base B igual a X. Esse desenho, para quem nunca viu, às vezes fica algo estranho, né? A gente precisa saber quem é esse A, o que é o B, o que representa o X. Então, a gente vai pôr assim, ó. A gente vai chamar de logaritmando, é o número que vai estar aqui, geralmente na parte de cima. Algumas formas de diagramação vou mostrar na frente do log, tá? Mas é perceptível que ele vai estar ou em cima ou na frente. Você vai conseguir diferenciar do B. B, ele obrigatoriamente vai estar mais para baixo e nós vamos chamar de base do nosso logaritmo. Então, logaritmando é o A, B é a base, e o resultado desse logaritmo, né, desse log aqui, é que a gente chama de logaritmo. Então, log de A na base B é igual a X. O resultado é o logaritmo, o A é o logaritmando e B é a base. De boa? Então, agora a gente vai falar sobre 2 tipos de log específicos, que são logaritmos que aparecem de tempo em tempo dentro dos vestibulares, dentro do curso, né? Esses 2 que estão aí citados, eles são específicos, são algo pontual de que pode aparecer, não que seja uma obrigação aparecer. Então, o primeiro que a gente vai citar é esse aqui de cima, aqui, né? Logaritmo decimal. A gente chama de logaritmo decimal quando a base é igual a 10. E é um log muito utilizado. Inclusive, quando a gente for falar sobre definição, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de valor de log. A gente não precisa saber decor, né? E aí, boa parte do material que a gente usa, seja a calculadora, seja uma tabela de logaritmos, acaba usando justamente esse tipo de logaritmo aqui, logaritmo decimal, tá? Porque qual é o interessante dele? É que você não precisa mostrar a base, a gente só mostra em log de 2. Se eu colocar log de 2, no lugar do A eu vou pôr o 2, o B ele não aparece. E se o B não aparece, então a gente diz que essa base, esse B, vale 10. O segundo tipo, não tão usado quanto o primeiro, né? Logaritmo natural ou neperiano. A base dele é a letra E, é o número de Euler. Ele é uma constante, ele é um número irracional,
tá? Você não precisa saber ele de cor, você não precisa ficar escrevendo ele. Normalmente, exercícios que trabalham com logaritmo neperiano, eles vão sair geralmente sim por propriedade. Você usa as propriedades e ele vai resolver bem tranquilamente, tá? E o detalhezinho, assim como o logaritmo decimal você pode escrever sem usar a base, o logaritmo natural ou neperiano você usa ln, né? ln por quê? Logaritmo natural ou logaritmo neperiano, você usa justamente as duas letras que são as iniciais desse logaritmo, tá? Então, para conhecimento, eu já vi algumas questões bem legais que usavam logaritmo neperiano, e em qualquer hora eu até tento trazer para vocês aí mais um exercício de logaritmo, tá? Não coloquei hoje, não selecionei para essa aula, mas vai ser bem bacaninha. Então, vamos lá para a nossa definição. Como é que eu leio essa linha que está aqui embaixo? Log de A na base B é igual a x. Essa setinha apontada para os dois lados, a gente fala assim, ó, C e somente C. Então, log de A na base B é igual a x, C e somente C, B elevado a x for igual a A. Essa é a definição, esse é o conceito de logaritmo. O que eu preciso reconhecer? Que eu posso escrever tanto faz o que está do lado esquerdo, que é log de A na base B igual a x, como B elevado a x igual a A. Então, se a gente for usar a definição, só para que você entenda onde que a gente chega, eu vou mostrar para você aquele nosso problema inicial. Eu tinha uma equação exponencial que era 2 elevado a x igual a 5, lá no nosso primeiro slide, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo não usando essa forma de escrita, mas eu uso a forma anterior, a forma do log. A única coisa que eu preciso verificar é que a hora que eu olho a forma que está escrito aqui, ó, b elevado a x igual a a, e o 2 elevado a x igual a 5, quem está ocupando o lugar de quem? Então, o 2 está no lugar do b, o 5 está no lugar do a. Então, eu posso reescrever usando justamente essa escrita. Então, a gente diz que x é igual a log de 5 na base 2. Só para tentar deixar bem claro, né, o que significa esse log de 5 na base 2? É um número, a gente não sabe quanto ele vale, a gente não precisa decorar quanto ele vale, né? Mas ele simboliza, ele representa algo do tipo assim, 2 elevado a que número vai dar 5? A gente sabe que 2 ao quadrado vai dar 4 e 2 ao cubo vai dar 8. Então é um número entre 2 e 3, mas quanto? Não sei. Ele vai ser representado justamente por log de 5 na base 2. Se a gente for ver um exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo numérico, né? Para tentar reconhecer essa representação. Se aparece para mim lá numa expressão numérica, log de 81 na base 3. O que significa log de 81 na base 3? Aí é a gente pensar, né, fazendo a leitura ali, 3 elevado a um número vai dar 81. Então a gente vai fazer justamente aquela leitura que a gente fazia na aula de equação exponencial. 3 elevado a x é igual a 81. Faço, né, as bases ficarem iguais. Então 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Corta as bases e x é igual a 4. Isso é a definição, é você usar o conceito de logaritmo, tá? Para resolver. Ele costuma ser bem tranquilinho. Então eu só preciso lembrar daquela primeira linha, né? Se você olhar a primeira linha que a gente teve, ele mostra justamente ali a ideia que eu posso escrever log de A na base B igual a x, B elevado a x igual a A, tá? Vou fazer essa transformaçãozinha de escrita. E aí vai dar tudo certo, tá? Vamos dar mais uma olhadinha no próximo tópico, condição de existência. O que é condição de existência? É algo que precisa acontecer para que aquela escrita exista. Porque o papel ele aceita qualquer coisa, eu poderia escrever qualquer coisa aqui, mas dependendo do que eu escrever não vai fazer sentido, não vou poder construir aquilo ali dentro da matemática. Então, condição de existência existe em alguns lugares, né? Existe condição de existência do triângulo, condição de existência do log. Então a gente precisa saber o que precisa acontecer, tanto com a nossa base quanto o logaritmando. Eu gosto de falar sempre primeiro da base, tá? Porque a base ela é meio óbvia assim, de a gente poder citar. O que tem que acontecer com essa minha base aqui? Ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Vou explicar o porquê. Por que ela não pode ser igual a 0? Porque 0 elevado a qualquer número vai dar 0. Eu sei que 0 elevado a 0 é uma indeterminação, a gente não vai dizer quanto ele vale, né? Se eu colocar a base 1, 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então eu não consigo mudar o valor do meu A. Então, para base 0, para base 1, eu não consigo colocar
o logaritmando. Primeira coisa. Por que minha base não pode ser negativa? Repara que se a minha base for negativa, eu vou ter uma situação, e aqui eu vou tentar ser bem direto, né? Se a minha base pudesse ser negativa, vou pegar aqui menos 2. Ah, professor, menos 2 ao quadrado dá 4. Perfeito. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Perfeito também. A gente consegue fazer essa variação. Mas se eu colocar um expoente fracionário, por exemplo, 1/2, vai gerar um problema para mim, porque dentro dos reais não existe o número negativo elevado a 1/2. Não existe esse resultado, né? Lembrando que, pela propriedade de potência, o expoente 1/2 significa o quê? Significa a gente colocar a raiz quadrada. A raiz quadrada de número negativo não faz sentido. Então a gente não consegue ter a base negativa. Eu não posso usar a base negativa. Então a gente está cortando. Para que exista meu logaritmo, a minha base não pode ser negativa, a minha base não pode ser 0, a minha base não pode ser 1. Então a gente escreve que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. O logaritmando, em compensação, se você já fixou a questão da base, né, a gente já sabe que algumas coisas têm que acontecer. E dentro da condição de existência, a gente só diz que o logaritmando tem que ser maior que 0. Por que o logaritmando tem que ser maior que 0? Porque para eu conseguir, né, o resultado de uma potência negativa, obrigatoriamente, o que deveria acontecer? Eu teria que ter uma base negativa. Eu não consigo um resultado negativo com a base positiva. A gente já fixou que a base é positiva. Então eu não consigo alcançar o valor do logaritmando, o resultado dessa potência negativo. Então, para a gente desfazer justamente isso aí, a gente deixa o logaritmando positivo. Então a gente já tem, dos 3 tópicos que eu falei para vocês, 2 dos tópicos já estão tratados aí. E aí agora a gente vai para as propriedades, tá? Eu vou mostrar algumas propriedades e é importante que você compreenda, porque talvez você tenha um outro professor, um outro material de estudo, e eu vou fazer algumas observações aqui, que você não precisa conhecer tudo aquilo que eles chamam de propriedade. Algumas coisas são consequências de coisas que você já deve saber. Então eu vou falar de algumas propriedades essenciais e vou mostrar aquelas que são consequências de algo que nós já fizemos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades. Primeira propriedade, basicamente, quando o meu logaritmando for igual a 1. Sempre que o meu logaritmando for igual a 1, o resultado desse logaritmo tem que ser 0. Por quê? Porque b elevado a 0 é igual a 1. Acabou. Essa é uma propriedade. Olhou para o log, logaritmando vale 1, o resultado desse log vale 0. Segunda propriedade, quando o logaritmando e a base têm o mesmo valor. Log de b na base b, poderia ser log de a na base a, log de c na base c, log de 10 na base 10, log de 1000 na base 1000. Toda vez que o logaritmando e a base tiver o mesmo valor, o resultado desse logaritmo vai ser 1. Por quê? Porque b elevado a 1 vai ser igual a b. Terceira propriedade. Essa propriedade ela é bem interessante. É quando eu tenho uma potência, então repare que eu tenho um b grande aqui, e quem está no meu expoente é o log de a na base b. Tá? Então eu tenho uma potência, o logaritmo está no expoente, e uma das características que a gente tem nessa escrita é a base da potência, b, e a base do logaritmo que está no expoente também é b. Toda vez que a base da potência e a base do logaritmo forem iguais, o resultado disso aqui é o logaritmando. Isso é importante a gente enxergar. Então vamos dar uma lida para a gente tentar enxergar o porquê que isso acontece. Se eu não sei quanto vale log de a na base b, eu escrevi aqui log de a na base b é igual a x. Eu coloquei o valor para log de a na base b. Tá? Dito isto, a hora que eu olho aqui, então, eu consigo substituir o log de a na base b por x. E se eu substituir o log de a na base b por x, vai ficar que b elevado a x é igual a. Isso aí a gente já viu, isso aí estava na definição, né? O que acontece, então, é que quando a gente substitui justamente aquilo que a gente não sabia o valor, quem sobra é o resultado, é o logaritmando. Professor, eu posso fazer a conta, posso ficar usando essa definição, esse conceito para fazer o exercício? Pode, não tem problema nenhum. Se você conhece a propriedade e consegue aplicar ela, costuma ser um pouquinho mais rápido, tá? Para resolver ali os exercícios. Mas pode, não teria problema nenhum você usar a definição, tá? Quarta propriedade, essas propriedades elas agora já são mais
mais utilizadas, essas são bem utilizadas, né? A quarta e a quinta principalmente, a sexta também. Se eu tenho uma multiplicação no logaritmando, repare que eu tenho log de A vezes C na base B. Toda vez que isso acontecer, eu vou transformar essa multiplicação no logaritmando na adição dos logaritmos. Então, eu vou colocar aqui log de A na base B, A era o primeiro termo da multiplicação, mais log de C na base B. Eu coloco a mesma base nos dois e faço a soma deles. Isso até dá uma ideia daquilo que a gente trabalhava em potência, né? Se eu tinha o produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. É algo parecido, algo que você consegue ser intuitivo. E se você entende a propriedade 4, a propriedade 5 ela é intuitiva também. Porque a gente pensa assim, se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente vai subtrair aqueles logaritmos. E vai funcionar tal qual a adição, né? Era multiplicação, adição, divisão, subtração. Você separa dois logaritmos e faz a outra operação ali. Acredito que seja bem de boa, bem intuitivo, como eu disse ali. A sexta propriedade ela é uma consequência da quarta propriedade. Porque eu tenho log de A elevado a N na base B. Eu tenho uma potência no nosso logaritmando. Se eu tenho uma potência no nosso logaritmando, a gente tem aí uma situação que seria A vezes A vezes A vezes A. Então eu poderia transformar todas essas multiplicações de A em soma. Log de A na base B mais log de A na base B mais log de A na base B. Quantas vezes vai aparecer o log de A na base B? N vezes. Então a gente simplesmente multiplica. Óbvio que fica mais claro e mais rápido você pensar assim. Então toda vez que eu tiver uma potência no logaritmando, o expoente vem aqui para frente, multiplicando. Esse n que estava no expoente ele vai passar para frente do logaritmo e vai multiplicar n vezes log de A na base B. Tá? Essas propriedades muito utilizadas. A sétima propriedade, você vai reparar que eu coloquei ali, ó, mudança de base. Ela é tão importante que até nome ela tem. Então você precisa conhecer pelo nome, usando a mudança de base. Log de A na base B. Você olha o exercício, professor, mas qual base? Como assim? Você pode trocar para a base que você quiser. Qual você vai querer? Geralmente o exercício vai te indicar. A gente vai resolver alguns exercícios daqui a pouco. Provavelmente o exercício indique para você, de forma subliminar. Como que ele vai te indicar? Sabendo que log de 2 é igual a. Sabendo que log de 3 é igual a. E aí ele vai pôr a base que ele quer. Base 10, base 5, base 2. Ele vai decidir. E você vai pôr todas na mesma base que ele estiver dando no enunciado. Tá? Como que vai funcionar? Log de A na base B. Não gosto dessa base B. Eu queria uma outra base. Eu quero usar a base C. Então eu posso reescrever isso como log de A na base C divididos por log de B na base C. Repara que tanto o logaritmando quanto a base viraram logaritmandos nessa nova escrita aqui. Fez isso, acabou a propriedade. Você consegue dividir em dois logaritmos, tá? Aí agora a gente vai para aquilo que eu chamei de consequências. A propriedade 8 é uma consequência daquilo que a gente já conhece. Então, só para te indicar o que está escrito aqui, log de A na base B é igual. Se eu fizer mudança de base, eu não gosto da base B, eu quero usar a base A. Eu posso escrever isso como log de A na base A, divididos por log de B na base A. Lá pela segunda propriedade que a gente citou, log de A na base A vale 1. Então, tudo isso aqui vale 1. E o log de B na base A está aqui embaixo. Qual é a leitura? E um monte de material vai trazer isso para vocês. Olha, log de A na base B é o inverso de log de B na base A. É o que está escrito aqui. Agora, você concorda que é só você aplicar a mudança de base que você já chega nesse valor? Se em algum exercício você precisar montar esse tipo de estrutura, mudança de base vai resolver esse teu problema. Não tem problema nenhum, você vai conseguir resolver. E a nona também é uma consequência. Log de A na base B, e aí agora a potência está na base. A gente viu potência lá no logaritmando. Se eu fizer mudança de base, eu não quero mais a base B elevado a N, eu quero a base B. Base B. Fiz mudança de base. Eu consigo, log de A na base B vai repetir aqui. Isso aqui, olha lá, expoente no logaritmando, vem para frente multiplicando. Log de B na base B vale 1, então N vezes 1. N, você fica justamente com essa questão do log de A na base B sobre N. É uma divisão que vai aparecer ali ao invés da multiplicação.
Se o expoente estiver na base, ele vai dividir aquele expoente ali, tá? Eu vou até sair da frente aqui para mostrar esse nzinho ali. De boa, a gente tem então, eu vou colocar para vocês, nesse momento, eu vou colocar para vocês o exercício, tá? Eu tenho ali eu coloquei 3 questões do Enem para vocês. Eu vou tentar escrever para a gente resolver junto, tá? Eu não tenho ele resolvido ainda. Eu vou até ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui e vou ler para vocês o enunciado, tá? Aqui. Vamos lá. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf. Deixa eu só pegar a caneta já para escrever. Aí. É uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking R. E ela é dada por F igual... Eu vou escrever a relação que ele dá, né? Ele relaciona, então ele coloca assim: F é igual... E aí ele põe A sobre R elevado a B. Um Rzinho elevado a B, tá? Isso é o que a gente tem, tá? Dentro do enunciado. O ranking da palavra é a posição a ordenar a palavra por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de... E aí ele dá essa informação. Eu vou até marcar que é uma informação importante para a gente, né? Ó, x igual a log de R e y igual a log de F. Ou seja, ele quer que você coloque o log ali no texto. É possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... O que você tem? Você tem essa igualdade que está em azulzinho aqui. O que você vai fazer? Você vai pôr log dos dois lados da igualdade, porque ele é uma transformação que você pode fazer, né? Se f é igual a A sobre R elevado a B, eu posso escrever, vamos escrever aqui, que log de f, opa, ficou feio esse f, é igual, e aí vamos pôr do outro lado também, log de A divididos por R elevado a B. Com isso que nós escrevemos, agora a gente já pode utilizar aquilo que ele nos deu. Repara, ó, y é igual a log de f. Temos log de f aqui. Então, daqui, a gente vai poder escrever, no lugar de log de f, vamos pôr y. Y é igual. Log de A sobre R elevado a B. Gente, propriedade. A gente sabe que se tem uma divisão no logaritmando, a gente vai pôr aqui log de A menos log de Rzinho elevado a B. Acho que até aí de boa. Y igual. O log de A não tem o que fazer, vamos repetir esse log de A, porque ele não nos deu nenhuma informação sobre o log de A. Log de A. Aqui o B é expoente. E se o B é expoente, a gente pode passar ele aqui para frente. Então vai ficar menos B vezes, e aí eu vou pôr aqui log de R. A hora que você vai ali no texto, olha só, ele deu para nós quanto vale o log de R. Log de R vale o x, né? Então vai ficar y igual log de A menos B vezes, no lugar do log de R a gente vai pôr x. E aí agora a gente só precisa ir atrás da alternativa, que vai ter justamente essa escrita. Y igual log de A menos B vezes x. E está aqui na alternativa A justamente essa escrita, tá? Eu acho que bem de boa esse exercício, bem tranquilinho, né? Eu espero que... Deixa eu ver como é que ficou ali, não cortei nada, não fiquei na frente do texto, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa aí, pausa, dá um zoomzinho no texto ali da questão. Vamos para o próximo exercício. Diz o seguinte: uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para log de 11 na base 10.
O tempo decorrido em hora até que atinja 30 graus é mais próximo de. Primeira coisa que a gente precisa nessa questão é tentar entender, né, como é que a gente pode escrever essa estrutura, essa expressão, né, da temperatura. Então a gente vai dizer o seguinte: a gente tem que ter uma expressão, uma função da temperatura através do tempo. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius, então a gente sabe que ele vai ter uma redução de temperatura percentual. Ele diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. Isso tem que fazer você buscar uma função exponencial. Então você tem o valor inicial, vai ficar lá 3.000, vamos pôr aqui 3.000, vezes. Aí agora a gente vai para aquela estrutura do expoente, né? Quem vai ser a nossa base? É quanto ele vai sobrar após um período de tempo. Então eu tinha 1 inteiro menos 1%. 1%. Fecha aqui. Agora o expoente. Como que eu vou pôr o expoente? Diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. O interessante, eu poderia colocar um expoente que fosse relativo a minutos. Só que a hora que você olhar aqui, o tempo decorrido é em hora. Tá? Então, seria interessante você observar como você pode escrever. Se eu fosse escrever em minutos, né, teria que colocar assim, Tzinho sobre, a cada 30 minutos, então o 30 vem aqui. Tzinho sobre 30. Então 30 minutos, corta o 30 com o 30, vai ficar expoente 1. Vai ter passado um período de decréscimo. Mais 30 minutos daria 60. 60 divididos por 30 dá 2 períodos de decréscimo e por aí vai. Então a gente vai pôr essa função como base para a nossa resolução, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Ele quer que a liga atinja 30 graus. Então aqui eu preciso 30 graus a temperatura. Igual 3.000 graus. Vamos por aqui. 3.000 graus. Vezes 1 menos 1%. Eu posso escrever isso de algumas formas. Eu vou escrever como 0,99 elevado a t sobre 30. Nesse momento eu posso pegar esse 3.000 e passar dividindo. Se eu passar dividindo, né, já vamos fazer aqui umas observações. Vai ficar 30 divididos por 3.000 igual 0,99 elevado a t sobre 30. Lembra que a gente fez no primeiro exercício de colocar log dos dois lados? É uma igualdade, eu posso pôr para os dois lados. Eu vou até levantar um pouquinho aqui, eu acho que vou ver como é que vai ficar para vocês aqui, mas vai dar boa, tá? A gente vai pôr log dos dois lados. Então, para colocar log dos dois lados, vamos simplificar antes, né? Vai ficar mais fácil a gente simplificando aqui, ó. Vamos simplificar esse 0, esse 0. Se eu dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar 1 sobre 100 igual, e aí vou repetir o 0,99 t sobre 30. Nesse momento, vamos colocar agora sim log dos dois lados. Se eu for colocar log dos dois lados, vai ficar log 1 centésimo, para poupar um pouco o tempo, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, tá? 10 elevado a menos 2, mesma coisa que 1 sobre 100. E aqui vamos pôr log de 0,99 t sobre 30. De boa? Para a gente poder resolver agora, a gente pode usar umas propriedades de potência. Então ficaria menos 2 vezes
log de 10, e a gente sabe quanto vale log de 10, é igual o expoente t sobre 30, t sobre 30, vezes log de 0,99. Quanto vale log de 0,99? Não sei, mas ele nos dá uma informação que tende a nos ajudar. Vamos voltar aqui no enunciado. Está escrito aqui, ó. Ele deu o log de 3, que dá 0,477, e ele deu o log de 11, que dá 1,041. É chato porque ele coloca um valor... Deixa eu ver se eu consigo levar ele lá para baixo para a gente poder carregar isso aqui para não ter que ficar voltando aqui depois. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Vou mais um pouquinho ainda para ter mais espaço. Vamos lá. Ele não deu para nós o log de 0,99, mas o 99 é 9 vezes 11, então a gente vai conseguir manipular um pouquinho, tá? Vamos já reescrever. Log de 10 vale 1, porque 10 na base de 10, menos 2 vezes 1, menos 2. É igual a t sobre 30. E aqui vai ficar log. Vamos pensar como é que a gente vai reescrever isso. Vou dar uma sugestão, tá? Esse 0,99 eu vou escrever para ficar bem claro o que eu quero fazer aqui. É a mesma coisa que 9 vezes 11 divididos por 100, tá? 9 vezes 11 dá 99, divididos por 100, 0,99. Esse 30 está dividindo, já vamos passar para o outro lado multiplicando. Menos 2 vezes 30, menos 60. Isso é igual a t vezes... Agora a gente vai usar a propriedade. Vai ficar log de 9 mais log de 11 menos log de 100. De boa? Olha, professor, ele não deu log de 9. Realmente, ele deu log de 3. 9 é 3 ao quadrado, então eu posso multiplicar isso aqui por 2, tranquilamente. Tá? Vamos lá, vamos colocar um pouquinho mais para cima novamente, para poder trazer isso aqui, para a gente resolver. Esse exercício é mais longuinho, e tem gente que acha que professor, não vai dar tempo de resolver. Sempre dá, tá? Se eles colocarem um exercício desse na sua prova, vão ter outros exercícios para você fazer mais rápido, não se preocupe. Então vai ficar menos 60, e aqui eu estou falando com vocês, por isso que demora um pouquinho mais. T vezes log de 9, então 9 3 ao quadrado, 2 passa para frente, vamos poder dizer que é 2 vezes o log de 3, 0,477, mais log de 11, que ele deu para nós ali, 1,041, menos log de 100, 10 ao quadrado vale 100, então 2 aqui. Tranquilo? Agora a gente precisa fazer essa continha. Vamos lá. Menos 60. Peraí, travou aqui. Vamos lá. Menos 60 igual a t. Então a gente vai copiar. Vamos repetir aqui. Menos 60 igual t vezes 2 vezes 0,77 vai dar 0,954. Aí vai repetir o resto. Mais 1,041 menos 2. De boa? Vamos somar o outro ali. Vai ficar menos 60 igual a t vezes 0,954 mais 1,041 vai dar 1,995 menos 2. 1,995 menos 2, lembrando que é 2 inteiros, né? Então vai ficar menos 60 igual a t vezes, como 2 acaba sendo maior em módulo, vai ficar menos 0,005. E aí agora aquela questão de operação básica, né?
O menos 0,005 ele está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então você vai ficar aqui o tempo vai ser igual a menos 60 divididos por menos 0,005. Vai dentro dessa divisão, menos com menos vai dar mais 12.000 o quê? 12.000 minutos. O detalhe é que essa questão em si, ela pedia para nós, lembra que eu comentei, né? O tempo decorrido em hora. Então, se ele quer saber em hora, eu preciso transformar esses 12 minutos para horas. Como é que eu transformo minuto para horas? Divide por 60. 12.000 divididos por 60, que vai ser igual a 200 horas. Você vê que é pela sua contextualização, né? A gente tira essa liga metálica do forno e só 200 horas depois é que a gente vai ter a temperatura de 30 graus Celsius. Se a gente vai marcar a alternativa, tá lá a alternativa que tem 200, é a alternativa D. Tranquilo? Vamos para o último exercício. Vamos ver se a gente consegue resolver. Esse eu até vou resolver de uma outra forma, tá? Por um bom tempo, essa questão aí, ela foi reconhecida como sendo uma das mais difíceis do Enem, né? Eu vou ler rapidinho com vocês. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. Meia-vida do césio-137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo após ter anos é calculada pela expressão. E ele dá ali para nós a expressão, não que a gente precise disso, né? Deixa eu só aqui. MT igual a vezes, e aí ele coloca o restante aqui, até ficou escritinho ruim, né? 2,7 elevado a KT. Onde A é a massa inicial, considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base de 10. Essa é uma questão que boa parte dos alunos, né? Professor, usava log e aí acaba largando a mão. Então eu vou resolver essa sem usar log, vou só usando raciocínio lógico. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Ele diz para nós que a meia-vida do césio é 30 anos. O que significa essa meia-vida? Significa que se eu pegar uma quantidade de césio, vamos supor que eu pudesse pegar uma quantidade de césio, daqui a 30 anos a gente teria metade dessa quantidade. Isso, de forma escrita, diz o seguinte: se eu tenho 100% de uma quantidade, passados 30 anos, eu vou ter 50%. É isso que significa meia-vida. Aí, a gente sabe que se a meia-vida é 30 anos, decorridos mais 30 anos, eu vou ter metade do que eu tinha aqui. Então, se eu tinha 50% da quantidade, depois de 30 anos eu vou ter 25% da quantidade. Até aí de boa? Então, eu pergunto para vocês, após quantos anos eu vou ter 25%? 30 mais 30, 60. As alternativas, 27, não pode. O 27 é menos de 30. 36, não pode. 50, não pode. 54, não pode. A única alternativa que faz sentido nessa escrita é justamente o 100. Se passar mais 30 anos, vamos colocar mais 30 anos, o que acontece? Qual vai ser a quantidade que eu vou ter? Né? Se eu tinha 25, metade de 25, 12,5%. Com 90 anos eu tinha 12,5%. Daí eu precisaria de mais 10 anos para poder chegar justamente naquele 100zinho que estava aqui. Nos 100 anos, né? Para eliminar os 2,5 que faltavam. Tá? Então é uma questão de log. Daria para resolver usando as propriedades, mas é uma questão um pouquinho mais longa, tá? Mas que abre uma brecha também para a gente pensar de uma forma sem usar a estrutura de logaritmo. Tá? E isso é importante lá no Enem, que você consiga enxergar muitas vezes a alternativa. Eliminar as alternativas que são absurdas. Nesse nosso caso, a gente eliminou
4 alternativas, sobrando apenas uma. Tá joia? Eu espero que todos estejam bem e que a gente possa ter novos conteúdos aí no canal sempre que vocês precisarem. Tá bom? Fique à vontade, um grande abraço e até a próxima.